Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur aqui falando. Bem pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre anexos embrionários. A gente vai conversar um pouquinho sobre os anexos embrionários presentes nos mamíferos, tá certo? Esses anexos embrionários são o âmnion, o saco vitelínico, o alantoide, o córion e a placenta, tá? O córion, basicamente, é a parte placentária do feto. Então, a gente vai conversar também sobre, mais aprofundadamente a respeito da irrigação da placenta, como é que a placenta funciona, os tipos de placentas nas diferentes espécies de mamíferos, os processos de placentação, as placentas decíduas e indecíduas, tá? Enfim, a gente vai falar um pouco agora sobre o âmnio, tá? O âmnio, ou cavidade amniótica, ela é uma estrutura que aparece em seres humanos, tá certo? Na primeira semana do desenvolvimento. Ela é uma estrutura que vai se formar logo acima daquele disco bilaminado, tá certo? Aquele disco embrionário, como a gente está vendo aqui nesta imagem. Então, essa parte azulzinha que a gente está vendo, ele é a cavidade amniótica, onde vai ter aquela, onde vai se formar, onde vai ter onde vai começar a formação do líquido amniótico, tá bom? Então, essa parte do assoalho, vocês estão vendo aqui, o assoalho é a parte de baixo, tá bom? Ela é formada por ectoderma embrionário, tá bom? E ela é formada por um epitélio pavimentoso simples e também tem mesoderma extra-embrionário, tá bom? Esse mesoderma extra-embrionário vai formar um pedúnculo embrionário. E entre a bolsa amniótica e o córeo, futuramente vai formar o cordão umbilical. Então a gente tem uma outra imagem, como vocês estão vendo aqui, ó, essa imagem A, aqui, ó, entre a cavidade amniótica e o pedúnculo embrionário, vai haver a formação do cordão umbilical, tá bom? Essa áreazinha aí. Então, com os movimentos de flexão e as dobras do disco embrionário, esse disco aqui, ó, que a gente está vendo, voltando aqui, ó, as dobras que o disco vai fazendo para produzir um embrião de formato tubular, a bolsa amniótica, essa cavidade aqui, tá certo? Ela começa a envolver todo o embrião, como a gente vai vendo nessa imagem. Ela começa a envolver todo o embrião. Ó, a gente está observando que ela começa a envolver todo o embrião. Lembra que o saco amniótico ele preenche o embrião de todo o líquido amniótico, né? Então, ele vai preencher vai cobrir todo o embrião, tá certo? E com o desenvolvimento embrionário, com o passar do tempo, o âmnio vai ocupar toda a cavidade que era antes a cavidade celomática, tá certo? E vai se fundir com a cavidade coriônica. Vai se fundir com o córion, como a gente está vendo aqui. Ó. Cavidade, a gente tem o córion, esse córion frondoso, tá? E ele vai se fundindo com o córion. E o embrião vai se formando com o desenvolvimento gradual do embrião. A cavidade amniótica também vai se formando. E essa cavidade amniótica, como a gente está falando, ela é preenchida com o líquido amniótico, tá certo? Que é de origem materna. Esse líquido amniótico, ele é ingerido pelo feto. Então, esse feto ele vai ingerindo esse líquido, tá? E esse líquido ele tem diversas funções. A principal delas é a lubrificação do feto. E essa lubrificação do feto, como a gente já vem falando, ela representou para os vertebrados podemos dizer assim, uma grande aquisição, né? Porque eles conseguem se desenvolver fora da água, não é isso? Então, além disso,
os tecidos fetais, eles conseguem se locomover muito mais facilmente. Então, o feto ele consegue se mover muito mais facilmente, né? E a gente sabe que em seres humanos, esse líquido fetal, ele tem em torno de 1 a 2 litros, tá certo? E, além disso tudo, esse líquido fetal ele vai ajudar a amortecer os choques, tá certo? Diversos choques, tá certo? Choques mecânicos. Como eu estava falando anteriormente, o feto, ele, ele ingere esse líquido amniótico durante toda a gestação, tá? E esse líquido amniótico, ele em quantidade excessiva, se o feto não ingerir essa quantidade normal, né, de líquido amniótico, a gente pode detectar algumas malformações, por exemplo, como a agenesia renal, ou a malformação do rim, tá? Ou uma atresia congênita, por exemplo, do esôfago, do duodeno, tá? Então, a análise do líquido amniótico também permite o diagnóstico de determinadas alterações cromossômicas, a dosagem de enzimas, de compostos químicos, de diversos auxilia em diversos diagnósticos para doenças fetais, tá bom? E durante o trabalho de parto a gente sempre fala, né, que ocorre a ruptura da bolsa, né? Então, quando acontece a ruptura da bolsa, significa que o parto está próximo. E essa ruptura da bolsa corresponde basicamente à saída do líquido, né? É a membrana amniótica que o líquido amniótico a membrana amniótica foi rompida e o líquido amniótico foi liberado, ocorrendo já em vias de nascimento do feto.